acoplamentos de polias e engrenagens. E aí eu comentei com vocês que o acoplamento podia ser no mesmo eixo ou o acoplamento podia ser em eixos diferentes. Eu acho que eu estava aqui no simulador com vocês na aula passada. Deixa eu abrir aqui o simulador de novo, né? Na verdade, para abrir o simulador, ele abre aí essa página aqui da internet, e aí eu tenho que clicar neste site aqui. Aparece a minha telinha em branco. Então, eu vou começar pelo acoplamento de polias no mesmo eixo, tá bom? Depois eu vou aí por acoplamento por correias. Desenhei aqui uma engrenagem, né? Então, uma polia com dentinhos, desenhei ela pequenininha. Estou desenhando aqui, ó, perfeitamente, né? Uma engrenagem maior. Então, desenhei aqui 2 engrenagens, já dou uma olhadinha ali no que vocês estão falando. Estou juntando, ó, a pequenininha com a grande, origem com origem, então tá ali no mesmo eixo, tá bom? Então, tem 2 polias no mesmo eixo. Poderia pegar uma maior ainda, deixa eu ver se ele faz uma maior ainda. Vejam como eu faço circunferência perfeita, né? Vou ligar aqui mais uma pelo mesmo eixo. Então, opa, deixa eu trazer a pequenininha para cá, deixa eu trazer a outra também para cá. Opa, não quer trazer. Vamos trazer uma por vez. Vamos lá. Quero ver se eu consigo pôr 3 aqui, 2 no mesmo eixo, mais uma aqui no mesmo eixo. As 3 estão no mesmo eixo, tá bom? E aí eu vou pôr velocidade apenas na pequenininha. Vou pôr uma velocidade aqui no sentido horário. E vou mandar ele fazer o meu circuito girar. Veja que tem aqui uma linha, né, que une as 3, exatamente para mostrar que essas 3 estão girando juntas. Quando elas giram juntas, elas têm a mesma frequência. Então, nessa situação, deixa eu sair daqui e ir para minha luzinha. Cadê meu Meet? Meu Deus. É tanto site aberto que depois eu perco o Meet. Tá aqui o Meet. Tá? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mãozinha? Alguém quis perguntar alguma coisa? Ah, vamos lá? Então, nesse tipo de acoplamento aqui, que eu fiz todos no mesmo eixo, eu posso diminuir a velocidade, né, ó, dessas engrenagens, fazendo elas girarem aí um pouquinho mais devagar. E aí, quando a pequenininha dá uma volta completa, todas as outras também dão uma volta completa. Então, no caso que eu tenho engrenagens no mesmo eixo, ou polias no mesmo eixo, vou pôr aqui uma figura para representar, uma espécie de uma vista aqui lateral, né? Aqui está o meu eixo, aqui eu estou colocando uma primeira engrenagem, ou uma primeira polia. Estou colocando uma outra aqui um pouco maior, tá? Opa, ele mudou minha figura. Colocando aqui uma um pouquinho maior. À medida que o meu eixo gira, essas engrenagens e essas polias giram juntos. Então, elas têm a mesma frequência. Então, a frequência da 1 é a mesma frequência da 2. Como elas giram juntas, elas têm a mesma velocidade angular, porque elas sempre estão descrevendo os mesmos ângulos no mesmo intervalo de tempo. Então, quando essa daqui descreve uma volta completa, 360 graus, a do meio também descreve uma volta completa, que é 360 graus, e a maior também descreve uma volta completa, que também é 360 graus. Então, a velocidade angular é a mesma. Porém, as velocidades lineares são diferentes. Por que que as velocidades lineares são diferentes? Se eu pensar na polia grande, que tem um raio R1, vou pensar assim, ó, essa aqui é a grandona. Ela tem um raio R1. Ela está girando junto com a pequenininha. Então, enquanto ela percorre toda essa distância aqui, que é bem grande, está percorrendo tudo isso,
num determinado intervalo de tempo, que eu posso dizer, ó, 2 segundos, a pequena, ela está, nesses mesmos 2 segundos, percorrendo aqui uma distância menor. Então, a velocidade linear não é a mesma. Se eu pensar que velocidade linear é a angular vezes o raio, então, tenho angular 1 vezes raio 1, é diferente da angular 2 vezes raio 2. Por que que elas são diferentes? Não por causa das velocidades angulares. Essas velocidades angulares, elas são iguais. O que faz a diferença é o raio. Quanto maior o raio, maior velocidade essa grandona tem que ter para conseguir percorrer essa distância grande no mesmo intervalo que a outra pequenininha está percorrendo uma distância menor. Aí eu acho que eu comentei na aula passada com vocês da pista de atletismo, que normalmente a pista de atletismo, ela é uma pista oval, tá? Mas nem todos os corredores saem da mesma posição, tá? Por que que nem todos os corredores saem da mesma posição? O ponto de chegada é o mesmo, então o final da corrida é o mesmo para os dois. Mas o ponto de saída não pode ser o mesmo, porque se o ponto de saída for o mesmo, o que está mais na parte mais inferior, na parte mais de dentro da pista, vai percorrer essa distância aqui, que é pequenininha, ó. Tá? Enquanto quem está aqui na parte de fora vai ter que andar, ó, muito mais. A distância que ele percorre fica muito maior. Então, ele sai em desvantagem. Nas pistas de atletismo, quem está na parte mais dentro da curva sai lá atrás, e quem está na parte mais de fora da curva sai aqui na frente. Para quê? Para que essa distância que essa pessoa que está aqui mais para dentro percorra seja em quilômetros, a mesma distância que essa pessoa que está aqui fora também percorra em quilômetros. Elas têm que percorrer a mesma distância para uma não ficar em vantagem em relação à outra. Então, quanto mais longe for a borda da minha circunferência, maior vai ter que ser a velocidade linear, que é para o meu objeto conseguir descrever a volta toda. Então, engrenagens que estão no mesmo eixo, isso é importante vocês terem anotado aí, ó, no mesmo eixo, que elas têm igual é frequência e velocidade angular, tá? Essas duas coisas, elas têm em igual. Se as velocidades angulares são iguais, as velocidades lineares vão ser diferentes, a não ser que elas tenham os mesmos raios, ok? Eu posso escrever essa velocidade angular de que maneira? Velocidade angular pode ser variação do ângulo por tempo, velocidade angular pode ser 2π sobre período, e velocidade angular pode ser 2π vezes f. Ou ainda posso escrever que v é ômega r. Velocidade linear é a angular vezes o raio. Se eu escrever desse jeito aqui, do último jeito, isola a velocidade angular, ela fica a linear dividida pelo raio. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo velocidade linear 1 sobre raio 1 igual a velocidade linear 2 sobre o raio 2. Ok? Agora, quando elas não estão no mesmo eixo. Então, vamos apagar isso tudo aqui e vamos por uma situação onde as engrenagens não estão no mesmo eixo. Então, peguei uma engrenagem pequenininha, vou pegar uma... Opa, errei tudo aqui. Meu braço deslocou demais. Então, tem uma engrenagem pequena. O bom é que a gente desenha a engrenagem tudo torta, e ele arruma a engrenagem para a gente. Isso é uma beleza, né? Isso é muito bom. Agora eu vou pegar aqui uma correia, uma corrente, e vou passar uma corrente aqui em volta dessas duas engrenagens. Vamos ver se ele fecha para mim a corrente aqui. Fechou.
tá? Nessa situação, vejam que eu desenhei uma bem pequenininha e desenho uma bem grande, raios diferentes. Eu vou pôr uma velocidade aqui no sentido anti-horário na pequenininha e vou pôr a pequenininha para girar, tá? Se eu olhar pelo tracinho aqui da pequenininha, vou contabilizar quando chegar na vertical uma volta dela, tá? Então, quando a pequenininha der uma volta completa, com certeza essa grandona não deu uma volta completa. Então, as frequências aqui não são iguais, tá? Quanto mais voltas a pequenininha der, a grande, para dar uma volta completa, precisa assim de várias voltas da pequenininha, para que ela consiga dar uma volta completa. Então, a pequenininha precisa girar bastante para que essa grande consiga dar uma volta apenas. Então, as frequências a gente já sabe que não são iguais. Se essas frequências não são iguais, eu também posso dizer que as velocidades angulares também não vai ser a mesma. Quando a pequenininha descrever um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa, a grande não descreveu 360 graus ainda. Então, velocidades angulares não vão ser as mesmas. Vou passar aqui para minha lousinha, tá? Aqui eu tenho uma situação onde existe uma correia entre elas, uma cinta, um elástico, uma corda entre elas. Então, nessa situação, tá aqui as minhas engrenagens. Aqui eu vou pôr R1, aqui eu vou pôr R2, e aqui em volta a gente sabe que existe uma corrente, uma correia, tá? Então, a primeira coisa que a gente sabe é que as frequências não são as mesmas. Se eu quiser, eu posso dizer assim, ó, a frequência da primeira é maior do que a frequência da segunda. Ela dá mais voltas. A velocidade angular da primeira e da segunda também são diferentes. A primeira tem maior velocidade angular do que a segunda. Ela descreve um ângulo de 360 graus mais rápido do que a segunda. Agora eu vou pensar nas velocidades lineares. Para pensar na velocidade linear, eu vou pegar 3 posições diferentes na minha figura. Vou pegar uma posição aqui na pequenininha, que eu vou chamar de A. Vou pegar uma posição na corrente, que eu vou chamar de B. E vou pegar uma posição aqui nessa polia grande, que eu vou chamar de C. Peguei 3 pontos diferentes. Um está na polia pequena, de raio R1, um está na corrente, que é o ponto B, e o outro está aqui na R2, que é o raio maior, que eu chamei de ponto C. Vamos imaginar que eu faço o seguinte: eu pego essa correia e puxe o ponto A, deslocando esse ponto A em 2 centímetros. Bom, então puxei a correia e desloquei o ponto A para cá em 2 centímetros. Quando eu puxo a correia deslocando o ponto A em 2 centímetros, o ponto B vai se deslocar. Puxei a correia, o ponto B veio junto. Ó. Quanto que o ponto B se deslocou? 2 centímetros também. Só que quando eu puxo o A puxa o B e o B puxa o C. Quanto que o C se deslocou? 2 centímetros. Então, eu disse, ó, puxei o A em 2 centímetros. Se eu demorei 1 segundo para puxar o A em 2 centímetros, o B se deslocou 2 segundos nesses mesmos 1 segundo. 2 centímetros nesses mesmos 1 segundo. E o ponto C também se deslocou 2 centímetros nesses mesmos 1 segundo. Portanto, nessa situação, as velocidades lineares desses pontos são as mesmas. Tá? Então, o que eu vou dizer nessa situação? Que a velocidade linear do 1 é igual à velocidade linear do 2. Como é que eu calculo velocidade linear mesmo? Ela é a angular vezes o raio. Então, aqui, ó, a angular vezes o raio. Se eu quiser, eu ainda posso trocar essa velocidade angular pela seguinte expressão, ó. Velocidade angular é 2π vezes f. Isso é velocidade angular. Vezes raio 1. E do outro lado, eu tenho 2π
vezes F2, que é a velocidade angular 2, vezes o raio 2. Tem 2π de cada lado, cancelo, cancelo. Eu fico com F1, R1, igual a F2, R2. Uma relação aí entre essas duas engrenagens, essas duas polias. Isso é válido também, gente, essa relação que eu acabei de montar, ela é válida para a situação, posso nem ter uma correia aí entre elas. Eu posso pegar uma engrenagem pequena, uma outra engrenagem grande, tá? E unir ela aqui pelos dentinhos, ó. Encaixei uma na outra pelos dentinhos, tá? E aí eu faço a pequenininha girar no sentido anti-horário. Quando a pequenininha gira no sentido anti-horário, a grande gira no sentido horário. Vejam, não tem mesma frequência. Quando a pequenininha dá uma volta completa, a grande ainda não deu uma volta completa. Então, não tem mesma frequência, não tem mesma velocidade angular, porém, tem a mesma velocidade linear. E aí eu uso esse acoplamento de polias e engrenagens para fazer aí várias situações diferentes. E como eu já comentei com vocês, no dia a dia, o mais comum de nós vermos esse conjunto aí de engrenagens e polias é no caso das bicicletas, né? Onde eu tenho uma engrenagem, onde fica o pedal, e eu tenho outro conjunto de engrenagens ali onde fica a roda da minha bicicleta. E aí eu posso ir mudando as marchas, e mudar as marchas numa bicicleta significa que eu estou colocando, não sei se eu vou conseguir colocar essa grandona aqui em cima. Vamos ver se ele vai. Não vai, né? Tem que ser sempre a pequenininha e depois... Opa, tô pondo velocidade para tudo quanto é lado. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Vamos ver se vai. Não vai. Tem que ser uma por vez. É chatinho isso aqui de mexer às vezes. Põe essa aqui, põe essa daqui aqui. Isso aqui seria na roda, né? Na roda traseira, a gente tem essa situação, deixa eu tirar essas velocidades, porque o que dá velocidade na bicicleta é a pessoa que está aqui na frente pedalando. E aí você vai mudando eu apaguei tudo. Aí, quando eu vou mudando a marcha, na verdade, eu estou mudando a posição da correia em relação às catracas ali da minha bicicleta. Epa! Paguei tudo, gente. Já estressei aí com o site. Tá? Que você quer terminar de copiar, eu vou voltar nos slides, Gabriel. Aí você termina de copiar lá. Eu sou desastrada, não tenho coordenação motora, Tiago. O meu problema é que me falta coordenação motora. Vocês não têm noção, né? Mas eu sou uma pessoa sem coordenação motora. Então, quando eles estão por correias, essa relação aqui é que eu tenho. Então, quem pediu para copiar minha luzinha, ó, é para copiar essas informações que estão aqui sobre frequência e a igualdade das velocidades. A única diferença é que eu escrevi esse VA igual a VB, trocando esse V pela expressão ômega-R. Então, eu fiquei com ômega-A, RA, igual a ômega-B, RB. E aí, depois, o que eu fiz? Eu troquei esse ômega por 2πf. Aí, eu fiquei com 2πFA, RA, igual a 2πFB, RB. Cancelei 2π com 2π. Fiquei com FA vezes RA igual a FB vezes RB. Então, quem tinha pedido aí o slide, tá aqui, ó, no próximo, até a colocação, né? Que eu troquei os ômegas por 2πf, tá tudo bonitinho lá no e-book de vocês. E aqui quando estão no mesmo eixo, tá bom? VA sobre RA igual a VB sobre RB. Vou fazer aqui alguns exemplos para vocês dessa situação. Pessoal, na semana que vem, vocês vão estar recebendo, não na segunda-feira, na quarta-feira, as orientações da semana. E nessas orientações da semana vai vir a lista de exercícios de movimento circular.
E a lista de exercícios de vocês de movimento circular são 2 listas, tá? É para entregar as 2. E essas 2 listas que vocês vão entregar para mim já compõem a nota do 4º bimestre, tá bom? Mas já? Já, gente. Olha, são quantos exercícios? Olha, uma porrada. Ai, meu Deus. Não. Vou até abrir aqui. Mas eu acho que não dá 40, não, viu? Da outra vez deu 40, dessa vez não são 40, não. Deixa eu olhar. Sabe onde eu vou olhar? Eu vou olhar no Class de vocês. Porque já está lá programado para vocês receberem na semana que vem. Eu ia mandar na segunda, eu falei, mas na segunda-feira é véspera de feriado, eles vão ficar muito bravos comigo. Então, eu vou mandar na quarta, mas está lá no e-book de vocês. Então, está programado aqui. A parte 1 da lista é que está com a numeração do livro, tá bom? Começa no 146, está com a respostinha final aqui para vocês. Começa no 146 e vai até, os acoplamentos aqui de polias, engrenagens, vai até o 168, tá? Então, a primeira parte da lista... 22 exercícios. Olha que bonitinho. Aí tem a segunda parte da lista, tem 22 aqui, e na segunda parte da lista, vai do 100 até o 117. Tem 17. 22 com 17. Tá bom? A lista vale 40 pontos, tá? Desse segundo bimestre. 39 exercícios, Alisson. Quase 40. Tem uma mensa. Pelo menos não é 44, né? Não são 44. E nessa lista, como eu tô com a numeração do livro, gente, não tem nenhum exercício com numeração perdida aí no meio do caminho, tá? Tá do jeitinho que estava no livro. 40 pontos as 2 listas juntas, tá, Ingrid? Vale 40 pontos, que seria 4 pontos aí do bimestre, tá certo? Então, a listinha vocês vão receber na segunda-feira. Vou fazer aqui os exemplos com vocês para eu prosseguir o assunto, porque afinal, o movimento circular não para aí, tem mais coisa de movimento circular que eu preciso falar com vocês. Então, estou nessa situação que me diz o seguinte: 2 polias A e B ligadas por uma correia. Tem 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. Isso quer dizer que ele me deu o raio da A como sendo 10 e o raio da B como sendo 20. Vou fazer um desenho aqui, ó. A pequenininha, olha que desenho perfeito. É a A. E a maior, essa circunferência maravilhosa que eu acabei de desenhar, é a B. Tem um raio maior. E aí existe uma correia aqui passando entre elas. Bem compreensível o meu desenho, né? Tem uma correia passando por aqui. Eu falo, cursos de física tem que ter aula de artes, né? Para os professores depois não ficarem fazendo essas coisas bizarras para os alunos. Aí não dá aula de artes, o professor faz essas coisas aí bizarras para vocês. Mas deveria ter aula de artes no curso de física. Mas não tem, né? Olha, sai desenhando essas coisas horrorosas. O que mais diz o exercício? A primeira efetua 40 RPM. O que é esse RPM mesmo? Rotações por minuto. Então, além do raio da A ser 10 centímetros, ele me deu a frequência da A como 40 RPM. Aí ele quer saber a frequência da segunda polia, que é essa tal de B, que tem 40 centímetros. E ele quer saber qual é a frequência dela. Tá? Só de olhar para o problema, assim, a gente já sabe responder qual que é a frequência da B. Peraí que a B não tem 40 centímetros de raio, ela tem 20. Bom? Então, a A tem 10 centímetros, a B tem 20 centímetros. O que significa, só de olhar, que o raio da B é o dobro do raio da A. Se o raio da B é o dobro do raio da A, isso significa que a frequência da B é metade da frequência da A. Bom? Então, se a frequência da A é 40, a da B, portanto, vai ser metade, vai ser 20. Como é que eu provo isso? Ok? Que vai ter metade da frequência. Eu vou pensar que nessas situações, elas têm a mesma velocidade linear. Quando está girando em correia,
é a mesma velocidade linear. Como é que eu calculo velocidade linear? Ela é a angular vezes o raio. Então, seria a angular da A vezes o raio da A, angular da B vezes o raio da B. Aí eu estou lembrando que velocidade angular é 2πf. Então, 2πfa, copiei o RA aqui, ó, igual, troco o ômega B, 2πfb vezes o raio da B. Daí eu posso cancelar os dois π's, tá? E tá. Frequência da A, 40. Vou pôr a unidade aqui embaixo, ó, RPM. Raio da A, 10. Unidade aqui embaixo, ó, centímetros. Frequência da B, é o que o problema quer saber. E o raio da B é 20. E eu vou pôr centímetros aqui, tá bom? Então, de um lado eu tenho 1 centímetro, que do outro lado também aparece 1 centímetro, eles se cancelam. Portanto, a frequência que eu achar da B vai sair em RPM, ó, tá? Que vai ser 40 vezes 10, que é 400, dividido pelo 20, que estava multiplicando o FB. Passei para o outro lado dividindo. 40 dividido por 2 vai me dar 20. 20 RPM. Agora, o problema quer saber a velocidade linear dos pontos da correia. Então, vamos calcular essas velocidades lineares. Que letrinha eu uso para velocidade linear? Eu uso a letrinha V. Como é que eu vou calcular esse V? O V da polia A, eu posso calcular como 2π RAFA. E o da B, eu posso calcular como 2π RBFB. A velocidade linear é 2πRF, ó. É ômega R, o ômega é 2πF. Já troquei. Velocidade da A, então, vai ser 2π, raio da A, 10, frequência da A, 40. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 40 vai me dar 800 π. Unidade disso, o raio está em centímetros, a frequência aparece em minutos, 800 centímetros, 800 π centímetros por minuto. A da B também vai dar 800, tá? É 2π. Quanto vale o raio da B? 20. Quanto vale a frequência da B? 20. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 20, 800. 800, copio o π, unidade, o raio está em centímetros e a frequência está em RPM, voltas por minuto. Então, tanto faz qual das duas eu pegue, a velocidade linear é a mesma. Então, exercícios de polias e engrenagens, na minha opinião, não são difíceis da gente fazer. É só a gente olhar para a situação e ver, ó, uma não está dando o mesmo número de voltas que a outra. Se não está dando o mesmo número de voltas, então não tem mesma frequência. Ah, enquanto uma descreveu 360 graus, a outra ainda não descreveu 360 graus. Então, a variação do ângulo no intervalo de tempo, que é o mesmo para os dois, não está sendo igual, então a velocidade angular não é igual. Então, sobrou para ser apenas a velocidade linear igual entre elas, tá? Estou apagando meus rabiscos. Tem aqui a minha resoluçãozinha bonitinha do PowerPoint, com um desenho mais bonito, né? Claro. E a resolução aqui para vocês, organizada do problema, tá? Separando FA, RA, FB, RB. Nossa, precisa fazer as contas. Se eu olho e eu vejo que o raio é o dobro, eu sei que a frequência é metade. Preciso fazer? Precisa. Nas listas tem que ter resolução, tá certo? Listas sem resolução, só com a resposta final, não adianta, porque a resposta final já está na lista que eu mando para vocês. Então, precisa mostrar aí o desenvolvimento do exercício. Veja que na figura do livro, gente, aparece sempre o vetor velocidade, ó, e o vetor velocidade sempre
tangencial ao movimento circular e formando 90 graus com o raio, tá? Não importa qual parte da figura eu pegue, ó, o meu módulo desse vetor tem sempre o mesmo tamanho. Olha que figurinha bonitinha que estava ali no livro. Estou indo para o próximo exemplo, tá? O próximo exemplo está falando de uma bicicleta. O que eu sei dessa bicicleta? A bicicleta com marchas, né? Numa bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo a coroa, de raio 20 centímetros. Então, aonde a pessoa está pedalando, existe um raio de 20 centímetros e ela está descrevendo aí um ângulo de 3 radianos a cada 1 segundo. E essa coroa, ela está ligada a uma catraca da roda traseira. E a catraca da roda traseira tem raio de 5 centímetros. Então, ela é pequenininha, 4 vezes menor do que a da coroa. Ó, aqui tem 5 e aqui tem 20. Então, aqui é 4 vezes menor. As rodas da bicicleta têm raio 40 centímetros. Determine a velocidade angular da catraca. E depois, a velocidade escalar linear com que a bicicleta está se movimentando. Então, vamos imaginar a situação com um desenho. Então, tenho a pessoa pedalando, onde a pessoa está pedalando, que é o ciclista, né? Eu sei a velocidade angular, eu vou chamar essa engrenagem aqui de engrenagem A, tá? Eu sei a velocidade angular, 3 radianos por segundo. Eu sei o raio dela, que é 20 centímetros, bom? E ele está chamando isso aqui de coroa. Aí, isso está ligado a uma catraca, que é uma engrenagem pequenininha que está aqui, ó. Dessa engrenagem pequenininha que está aqui, que eu vou chamar de B, eu sei o raio dela. O raio dela vale 5 centímetros. Tá? Isso está ligado por uma corrente, certo? Quem pedala a bicicleta sabe que isso está ligado por uma corrente. E aqui em volta dessa catraca, né? Ele dá o nome disso aqui na bicicleta de catraca. Aqui em volta a gente tem a roda da bicicleta, certo? Então, quando eu pedalo, eu giro essa catraca, pedalo a coroa, eu giro a catraca está ligada no mesmo eixo da roda, a catraca vai fazer a roda girar, tá? Então, da coroa com a catraca, eu tenho correias ligando, mesma velocidade linear. Da catraca com a roda, eu tenho uma ligação de mesmo eixo. Portanto, aqui não tem mesma velocidade linear, mas tem a mesma velocidade angular, tá? Ainda não estou pensando na roda, tá? Ele me deu da roda o raio, tá certo? E aí, o raio dessa roda, vou deixar anotadinho aqui, ele é de 40 centímetros. Então, a primeira pergunta é a velocidade angular da catraca, que seria aqui o meu B, tá certo? Como é que eu vou fazer para descobrir a velocidade angular da catraca, que eu chamei de B, tá? Eu sei que coroa e catraca têm mesma velocidade linear, então a velocidade linear da coroa. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Aqui. Velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca, que estão ligadas pela correia. Ou VA igual a VB. Quem é VA? VA é ômega A, RA. Quem é VB? Ômega B,
RB. Eu sei a velocidade da coroa angular é 3 radianos por segundo. Eu sei o raio da coroa é 20 centímetros. Eu não sei a velocidade angular da catraca, mas eu sei o raio da catraca é 5 centímetros. Portanto, 3 vezes 20 vai me dar 60, que dividido por 5 vai me dar 12. Então, a velocidade angular da catraca vai ser 12 radianos por segundo, que é a mesma unidade da velocidade angular da A. Afinal, os raios estão em centímetros, centímetros de um lado, com centímetros do outro lado, eu cancelo. Então, com essa informação, eu consegui já descobrir qual era a velocidade angular da catraca pequenininha que estava lá atrás, associado à roda. Agora, o problema é que é a velocidade linear da bicicleta. Velocidade linear é esse V aqui, tá? Como é que eu vou fazer para descobrir esse V? Eu vou pensar na catraca e na roda, tá certo? O que eu sei em relação à catraca e à roda? Estão ligadas no mesmo eixo, certo? Se elas estão ligadas no mesmo eixo, isso significa que elas têm a mesma velocidade angular. Então, eu sei a velocidade angular da roda. Tá? A velocidade angular da roda, ela é a mesma velocidade angular da catraca. E essa velocidade angular vale 12 radianos por segundo. O que mais eu sei? Eu sei calcular, né, a relação que existe entre velocidade linear e velocidade angular. Qual que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, para eu saber a velocidade da bicicleta, eu vou descobrir a velocidade da roda. Então, eu vou pegar a velocidade angular da roda e vou multiplicar pelo raio da roda. Tá? Mas a velocidade angular da roda é a mesma velocidade angular da catraca. Ela vale 12. Porém, o raio da roda, ele vale 40 centímetros. Tá? Se eu quiser, eu converto para metros. Se eu converter para metros, fica 0,40. A velocidade dessa roda, então, vai ser 12 vezes 0,40, que vai me dar 4,8. Só que aí, isto aqui está em metros, aqui em radianos por segundo. Então, minha resposta ficaria radianos, metros, divididos por segundo. Mas radiano não é unidade, ele vale 1. Aí a minha resposta sai em metros por segundo. Se eu deixar o raio em centímetros, aí eu vou dar minha resposta em centímetros por segundo, ok? Então, aí é um exercício que envolve uma bicicleta com marchas. Só que ele está explicando o que é coroa, o que é catraca, e aí a gente precisa olhar para um problema desse e saber o que está ligado por correia e o que está ligado no mesmo eixo. Um exercício bonitinho, na minha opinião, porque aí eu tenho duas associações, né? Uma por correia e uma por eixo, que é o que a gente viu. Estou descartando os meus rabiscos, tá? Esse é os dois únicos exemplos que eu tenho de correias, tá certo? Ah, olhando os acoplamentos, Tiago, é facinho, ok? O que fica mais difícil são essas situações que não são de acoplamentos, são as situações que envolvem funções, que é para onde eu estou indo nesse exato momento com vocês. Então, eu estou indo aqui para um outro slide meu de aula, que é a parte que vai envolver funções horárias do movimento circular, tá? Eu já falei em uma função horária com vocês, agora eu vou falar em outras funções horárias também com vocês. Então, coloquem aí no caderno de vocês o título Funções Horárias no Movimento Circular.
Por enquanto, eu só falei para vocês de uma função horária, que era a função horária do movimento circular uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a função horária era S igual a S0 mais VT. Isso no movimento retilíneo. No movimento circular, eu já mencionei para vocês que a função horária fica posição angular final igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes tempo. E aí eu disse para vocês que essas duas funções, elas eram iguais. Como é que eu sei que elas são iguais? Se eu dividir todas pelo mesmo denominador, a minha função não muda. Eu dividi por um denominador que eu chamei de R, e quando eu divido S por R, isso é chamado de ângulo, a medida de um arco sobre um raio, né? Então, num movimento circular, o meu objeto sai de uma posição angular e vai para outra, ele anda um pedaço do arco. Então, o meu S aqui é a medida do arco. Se eu divido esse S pelo R, eu acho ângulo. Então, ângulo final, ângulo inicial, existe a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Acabei de matar um pernilongo aqui que estava voando no meu ouvido. E aí eu estabeleci uma função. Essa não é a única função que nós vamos ter, tá? Essa é a única função no movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? Quando eu penso no movimento, aqui ele está no variado, peraí. Quando eu penso no movimento circular uniforme, deixa eu voltar aqui para minha lozinha. Vamos lá. Quando eu penso no movimento circular uniforme, o que eu sei? Vamos desenhar aqui minha circunferência, tá? Movimento. Ah, ele não ajustou a circunferência, agora magoei. Tá aqui, ajusta a circunferência. Aí, ajustou. No movimento circular uniforme, eu sei que a velocidade tem o mesmo módulo em qualquer ponto do meu percurso. Quando eu falo velocidade, é tanto a linear quanto a angular. Então, o módulo da velocidade linear não muda, o tamanho do meu vetor não muda. O que muda é a direção e o sentido. E o que mais eu sei? Eu sei que nessa situação existe uma aceleração que aponta para o centro, que é chamada de aceleração centrípeta. E essa aceleração eu já deduzi para vocês como é que a gente calcula essa aceleração na aula passada. Então, a gente sabe que nessas situações a frequência é constante, o meu objeto sempre dá o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. A velocidade em módulo linear é constante. A aceleração centrípeta em módulo é constante. Ela muda a direção, o sentido é sempre para o centro da circunferência. Nesses casos, a minha função horária é a função do sorvete. Porque eu não tenho um módulo da minha velocidade mudando de tamanho. Então, no movimento circular uniforme, é isso que está acontecendo. Essa velocidade angular aqui, ó, eu calculo ela como sendo variação do ângulo sobre o tempo, eu calculo ela como 2π sobre t, ou eu calculo ela como 2π vezes f, tá? E essa função é a função do sorvete. Quando a gente vai para um movimento circular uniformemente variado, o que muda? Muda o tamanho do meu vetor velocidade. Isso é, além dele mudar a direção e o sentido, ele vai mudar de tamanho também, tá? Movimento circular uniformemente variado é o que eu vou falar agora, Tiago.
tá? Estou falando no movimento agora circular uniformemente variado. Não vou falar do movimento circular variado, que seria aquele que ele pode variar de qualquer jeito. Eu estou falando de um movimento circular que vai variar, sim, mas ele vai variar sempre da mesma forma, tá? O que significa isso? Variar sempre da mesma forma. Eu não vou poder usar o conceito de frequência aqui, tá? Por que eu não vou poder usar o conceito de frequência? Porque ele vai dando voltas em intervalos de tempos diferentes. Então, para cada intervalo de tempo, ele está dando aí uma quantidade de giros que não é a mesma. Mas quando eu olho meu objeto, por exemplo, aqui em cima, ele tem uma velocidade em módulo, que eu vou chamar que é V1, pequenininha, por exemplo. Aí, quando eu olho nessa outra posição, ele tem uma velocidade V2, que é o dobro do V1. Aí, quando eu olho aqui, ele tem uma velocidade V3, por exemplo, que é o dobro do V2. Isso é, minha velocidade está aumentando, olha, de tamanho. Quando a minha velocidade muda de tamanho, isso vai me dizer uma outra coisa. O que isso vai me dizer? Ele está girando cada vez mais rápido porque a velocidade está aumentando. Se eu tivesse começado com uma velocidade muito grande e depois eu tivesse desenhado vetores de velocidades menorzinhos, eu diria, olha, a velocidade linear está diminuindo com o passar do tempo. Então, imagina, aqui na minha sala tem um ventilador, ele está desligado. Quando eu ligo esse ventilador, ele dá a primeira volta lentamente, a segunda volta ele dá mais rápido, a terceira ele dá mais rápido ainda, a quarta ele dá mais rápido ainda, a quinta mais rápido ainda, o que significa que ele está aumentando a velocidade dele quando eu ligo ele. Aí depois de um certo tempo, ele fica girando com velocidade constante. Então, quando eu ligo, ele tem um movimento circular uniformemente variado, acelerado. Aí depois vira um movimento circular uniforme. Quando eu desligo o ventilador, ele não para na hora. Quando eu desligo o ventilador, ele vai dando uma volta rápido, a próxima vai sendo um pouco mais devagar, a outra um pouco mais devagar ainda, a outra mais devagar ainda, até que ele para. Então, quando eu desligo o ventilador, ele passa a ter um movimento circular, uniformemente variado, porém retardado, porque ele está desacelerando. Nessa situação, vai existir uma aceleração aqui na direção e no sentido da velocidade. E essa aceleração nós vamos chamar de aceleração tangencial, ou se quiser, chame de aceleração linear, que é aquele nosso velho e antigo A, que nada mais é do que ΔV sobre ΔT. O que está mudando aqui é o módulo do meu vetor velocidade. Mas tem outra aceleração, tá? Vai ter chamada assim, Ismael, daqui a pouquinho. Não posso esquecer que eu tenho uma aceleração para o centro. E essa aceleração para o centro é a aceleração centrípeta, que agora está mudando de valor. E por que a aceleração centrípeta agora muda de valor? Porque a aceleração centrípeta, ela é V quadrado sobre R. E o meu V está mudando com o passar do tempo. Então, se o meu V linear muda com o passar do tempo, a minha aceleração centrípeta muda com o passar do tempo também. Então, no movimento circular variado, eu tenho duas acelerações. Eu tenho a aceleração linear e eu tenho a aceleração centrípeta. E essas duas acelerações são perpendiculares entre si, o que significa que eu vou ter uma aceleração resultante aqui, ó. E essa aceleração resultante, para achar ela, eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Aceleração linear ao quadrado, mais aceleração centrípeta ao quadrado, igual a aceleração resultante ao quadrado,
tá? Então, tem duas acelerações no movimento circular variado. Vou falar para vocês da aceleração linear, mas antes de eu falar dela como linear, eu vou pensar o seguinte. Ele está girando cada vez mais rápido, certo? Portanto, a velocidade angular, ela não é constante, tá? Por que ela não é constante? Porque ele não tem uma frequência constante. Então, essa velocidade angular está mudando com o tempo. Nós vamos definir, portanto, uma aceleração que nós vamos chamar de aceleração angular. E nós vamos representar a aceleração angular pela letra alfa. Tá? Então, escrevem aí. No movimento circular variado, está mudando tudo. Frequência, velocidade linear, velocidade angular. E agora eu estou falando de uma aceleração angular alfa. Quem é essa aceleração alfa? Ela é a variação da velocidade angular que acontece durante um certo intervalo de tempo. Olha que bonitinho. A aceleração angular é a variação da velocidade angular sobre o tempo. Assim como a aceleração linear, ó, ela é a variação da velocidade linear sobre tempo. A aceleração é sempre relacionado à variação de velocidade. Se a velocidade linear que está mudando, essa aceleração é chamada de linear. Se a velocidade angular que está mudando, essa aceleração é chamada de aceleração angular. Que unidade tem a aceleração angular? A velocidade angular é dada em radianos por segundo, dividido pelo tempo, que é segundos. Copio a de cima, multiplico pela de baixo, invertida. A unidade da aceleração angular vai ser radianos por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração angular. Tá, Glaucia, você definiu aí uma aceleração angular, né? Variação da velocidade angular por tempo, mas eu só sei trabalhar com movimento retilíneo. Poxa, demorou um tempão para aprender movimento retilíneo, né? Agora você quer angular. Vamos transformar essa aceleração linear, essa aceleração angular, numa linear. De que maneira? Existe uma relação entre ômega e V. E a gente sabe qual é a relação que existe entre ômega e V. Qual é a relação que existe entre ômega e V? V é ômega R. Quando eu penso nessa relação, eu posso escrever assim, ó. Aceleração angular, ela é variação. Acho melhor eu pegar a velocidade linear para mostrar para vocês. Professora, Fala. então se eu quiser descobrir o ômega tendo o valor da velocidade e o valor do raio, eu consigo descobrir? Sim, sim. Essa relação mesmo que eu quero. Eu sei que ômega... Opa, eu estava na borracha. Eu sei que ômega está relacionado com velocidade linear, né? Qual é a relação? V é ômega vezes R, tá? Se eu pegar a expressão da aceleração linear, qual que é a aceleração linear? Delta V sobre delta T. Como que eu vou relacionar essas duas acelerações? Eu vou relacionar essas duas relações por essa expressão que eu tenho aqui em cima, ó. Então, se eu pegar a aceleração linear e trocar o V por ômega R. Troca o V por ômega R, tá? E aqui vai ficar um delta T. Ok? Então, só troquei o V. Esse V que estava aqui, ó, eu troquei por ômega R, porque eu sei que V é ômega R, tá? Eu tenho um delta aqui na frente do parênteses. Esse delta, ou ele é da velocidade angular, ou ele é do raio. Esse delta é variação. No meu movimento circular, está variando a velocidade angular ou está variando o raio? Até onde eu sei, o meu raio não está mudando de tamanho, graças a Deus. Então, esse delta que aparece aí, ó,
ele pertence à velocidade angular, ele não pertence ao raio, tá? Então, ó, delta pertence ao ômega, e isso tudo vezes o R, sobre delta T. Vejam que aqui, ó, está delta ômega sobre delta T. E delta ômega sobre delta T é o alfa. Então, a aceleração linear, quem que ela é? Ela é a aceleração angular vezes o raio. Lembra que eu disse para vocês que a diferença do linear com angular é sempre o raio? Vai ser sempre o raio, gente. Se pensar lá no comecinho, ângulo é S sobre R. O R está dividindo, passa multiplicando. Então, o linear, ele é o angular vezes o raio. Essa foi a primeira relação. Depois, V é ômega R. Essa é a segunda relação, ó. Linear é o angular vezes o raio. Agora eu tenho a aceleração linear, que é o meu A. Quem é o meu A? O meu A, ele é o alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio. Tá certo? Então, sempre que eu tenho uma coisa angular, eu multiplico por R, eu transformo em linear. Sempre que eu tenho uma coisa linear e eu divido por R, eu transformo em angular. Tá? A diferença entre um e outro é apenas uma multiplicação por R ou uma divisão por R. Não sai disso, ok? Ou multiplico por R ou divido por R. Então, tudo que era linear, eu consigo transformar em angular. Olha que bonitinho. Não xinguem minha mãe, tá? Mas olha que bonitinho. Bonitinho. Não xinga não. Ó. A aceleração angular é o alfa. Ela é variação da velocidade angular que acontece durante um certo intervalo de tempo. Isso aqui é aceleração, variação de velocidade e tempo. A única coisa que eu mudei, eu falei, aceleração angular, velocidade angular. Eu posso escrever, tá acabando a bateria aqui, meu computador, deixa eu botar aqui na tomada. Eu posso escrever essa variação de velocidade angular como sendo velocidade angular final menos velocidade angular inicial. Então, ó, estou escrevendo esse meu delta como final menos inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Estou escrevendo. Beleza. Meu tempo inicial normalmente é 0. Eu começo com o relógio parado. Por isso que a minha velocidade angular inicial é ômega 0. Eu fiquei, então, com alfa igual a velocidade angular final menos velocidade angular inicial sobre t menos 0 é t. O t está dividindo, eu vou levar o t para o outro lado, multiplicando. Alfa vezes t é ômega menos ômega 0. O ômega 0 é negativo, eu levo ele para o outro lado, positivo. Então, eu fico com velocidade angular final igual a velocidade angular inicial mais alfa vezes t. Isso é uma função horária. E é uma função horária da velocidade angular. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que voate. Sim ou não? Sim. Como é que eu sei que isso é a mesma coisa que voate? A única coisa que muda é a velocidade e a aceleração. A única coisa que muda é o R. Ó, É verdade. tudo que é linear, se eu quiser transformar em angular, eu tenho que pensar que tem um R aí na minha história, tá? Se eu pegar o V, o V0 e o AT e dividir tudo por R, o que eu acho? Quem é V sobre R? Vamos lá, ó. V não é ômega R?
O R não está multiplicando? Se eu passar para o outro lado, dividindo, eu tenho ômega. Então, isso aqui é ômega. Quem é V0 sobre R? Isso aqui é ômega zero. Quem é A sobre R? Ó, A é alfa vezes R. Se eu passar o R dividindo, eu tenho alfa. E eu mantenho T. Então, eu transformo o que é linear em angular se eu dividir tudo por R. Se eu pegar a angular e multiplicar por R, eu fico com ômega vezes R igual a ômega zero vezes R, mais alfa vezes R vezes T. Ó. R é um número, multipliquei tudinho por R. Como R está em todas, se eu quiser eu simplifico, ó, tiro o R. Ele é o mesmo número, tá? Mas eu vou deixar o R aqui. Por quê? Porque ômega vezes R é V. Ômega zero vezes R é V0. Alfa vezes R é A. Então, eu passo de uma para outra. Tudo que era linear, eu escrevo angular. Será que vocês entenderam mesmo o que eu estou falando da relação entre linear e angular? Vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Sorvetão. É uma função linear. Se eu pegar essa função e dividir ela todinha por R, o que acontece? R é um número. Poderia cortar R, mas eu não quero cortar. O que acontece? Se eu pegar o sorvetão e dividir o sorvetão todinho por R. Alguém me diz o que acontece? Só pensar um pouquinho. A diferença de angular com linear está no R. Se eu pegar o S e dividir por R, quem é S sobre R, gente? Quem que é isso? Eu esqueci o nome do sinal. Não, mas fala sem seu sinal. A definição. S sobre R, por definição, é o quê? Tem uma definição para S dividido por R. Não, não é F, não, não é frequência. Frequência é número de voltas por tempo, Ismael. S sobre R, o que é? Olha aí no caderno de física. O que é S sobre R? Eu defini logo no comecinho de movimento circular. Falei já na aula de hoje sobre ele. Gente, o que é isso? S sobre R. O que é? Vou esperar uma resposta. O que é S sobre R? Não dormiram não, Bia. Eles estão perdidos nas letrinhas gregas. Exatamente. Eles estão perdidos na letrinha. Ó, ele pode ser φ, que é ângulo, ele pode ser ômega, que é velocidade, e ele pode ser alfa, que é aceleração. Então, isto aqui é ângulo, isto aqui é velocidade angular, e isso aqui é uma aceleração. Muito bem, Vini. É o ângulo. Então, isso Professora, foi que eu pus. é ângulo, é o φ, ângulo. Ah, você escreveu um F, para mim esse F era de frequência, Ismael, não de φ. Era difícil aqui, o FL aqui não tem grego. Tá bom, obrigada. Desculpa aí, eu achei que era de frequência. S0 sobre R também é ângulo, só que é meu ângulo inicial. V sobre R. V sobre R é ômega. A sobre R. A sobre R é alfa. Vezes T ao quadrado sobre 2. Então, o sorvetão agora está escrito de maneira angular. Como será que fica Torricelli? Não é função.
Como é que fica o Torricelli? Escrito de maneira angular. Isso aqui é V, né? V de velocidade. Linear. Eu vou ter que escrever como velocidade angular. Ele é ômega. Ômega ao quadrado é igual. Quem é o V0? V0, ele é ômega 0 ao quadrado. O A é a aceleração linear. Eu vou escrever como alfa. E delta, eu vou escrever como delta pi. Gláucia, Oi? ali no sorvetão é ômega 0, né? É ômega 0. Obrigada. Nada. Então, eu escrevi, ó, Torricelli de maneira angular. O que é S vira φ. O que é V vira ômega. O que é A vira alfa. Bom? Então, as funções que eu tinha no linear, quais eram as funções que eu tinha no linear? S igual a S0 mais V vezes T. No angular, φ igual a φ0 mais ômega vezes T. Posição, posição. Só que um é posição linear, o outro é posição angular. Eu tinha V igual a V0 mais AT. Agora eu tenho ômega igual a ômega 0 mais alfa vezes T. V eu troco por ômega, A eu troco por alfa. Sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, que vai virar o quê? Π igual a φ0 mais ômega 0T mais alfa vezes T ao quadrado sobre 2. E Torricelli? Como é que o Torricelli fica? O Torricelli, ele é V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Ele passou a ser ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta φ. Então, tudo que era linear, eu transformei em angular. Qual era a relação? S é ângulo vezes raio. V é velocidade angular vezes raio. A é aceleração angular vezes raio. Então, essas são as relações entre linear e angular. Depois eu vou fazer exemplo com vocês. Depois quando? Quarta-feira da semana que vem, porque na segunda nós não temos aula. Eu vou fazer a chamada e aí eu libero vocês para dormir, tá bom? Essa partezinha fica complicadinha para vocês, com certeza, tá? Então, vamos à chamada. 6/10, coloca um Szinho para mim no chat. Dai, tá acordada, Dai? Põe um S para mim no chat. Adrian, ok. Alisson, Ana Carol, Arthur, Bruno. Arthur tá aí, pode tirar foto, não tem problema nenhum. Peraí, eu perdi, o Alisson está, o Arthur também, e o Bruno também, já é. Bruno William, cadê o Bruno William? Tá aí, eu já volto, Gabi, para você tirar foto. Diego, cadê Diego? Salve, salve, Diego. Enzo, Felipe Dias, Felipe Leite. Você não me chamou. Chamei, você estava dormindo, cochilando. Felipe Leite tá aí. Eu tinha ido no banheiro. Ah, Dai. Eu pus presença de você, Dai. Eu sei que você tá aí. Olha aí, subi um pouquinho a tela, tá, Gabriel? Depois, se você precisar, eu subo mais. Gabriel Gomes. Salve, salve, Gabriel.
Gabriel Vicentini, Gabi, Gui Antônio, ok, já subo. Gui Santos, joia. Morrendo de tanto escrever, tô subindo mais, ó. Gui Santos, tá aí. Gu, cadê o Gu? Gustavo. Ian. Ingrid. Oi, Ingrid. Isa. Ismael. Isa tá aí. Ismael. Presente, professora. João Henrique. João Vitor. Jonathan. Cadê o Jonathan? Cauã. Lari. Agora você pode dormir, Lari. Léo. Lelê. Lucas. Boa noite, Lari. Duda. Lucas tá aí. Cadê a Duda? Aê, Dudinha. Teus Rodrigues, o Almeida. O Teus Ferrarese. Murilo Henrique. Murilo Silva. Nicole. Cadê a Nick? Aí, Nick. O Nicolas. Ok, pus presença para os dois Murilos. Cadê o Nicolas? Aí, Nicolas. Felipe. Cadê meu pontinho da noite de hoje? Aê! Já volto, ponho presença para você, Gabriel Vicentini. Você ficou tão preocupado com subir a tela aí que esqueceu a chamada. Cadê a Rafinha Gomes? Rafinha Cris. Ti. Cadê o Titi? Ah, foi o Gomes que falou da tela? Achei que era você. O Ti Léo tá aí? Tia Ruda. Tia Ruda está. Cadê a Vicky? O Vini. E o Vitor Hugo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então, estou encerrando a aula aqui. Na próxima aula, eu retomo esse assunto. Quem quiser ver aulas gravadas do ano passado também tem no e-book. Amanhã eu já disponibilizo